Tô esperando. Ele deu joia. Ele falou 3. Seja bem-vindo a mais um Nextcast, o podcast da Next Level Professional English. E nós estamos aqui com o nosso time nessa live para poder trazer para você um conteúdo de muita qualidade, onde você vai poder utilizar isso como trampolim para alcançar o seu próximo nível. Para conversar sobre os assuntos que nós vamos falar hoje, eu tenho aqui o nosso time de sempre, o Teacher Fabiano e a Teacher Luísa. Bom dia para vocês, como vocês estão? Bom dia, Bom muito dia, Will. bem. E Bom dia, você, Luísa. Will? Eu tô bem também, obrigado por perguntar, muito tranquilo. Vocês tão bem? Tá chovendo bastante em São Paulo, Frio. Protegidos do bastante frio, a frio. gente tá bem, né? Porque lá fora Aqui dentro tudo é seguro, né? tá tranquilo. Aqui tá tudo bem, o estúdio aqui tá tranquilo. Hoje a gente vai estar falando sobre os erros mais comuns dos nossos alunos, né? Quais são os erros que nós identificamos que os alunos mais cometem. E aí nós vamos trilhar aqui entre erros de pronúncia, erros de escuta, erros gramaticais também. Nós vamos citar alguns por cima e vamos entender um pouco melhor como que nós podemos evitar esses erros, né? E consequentemente, né, alcançar aí o próximo nível, se tornando cada vez uma pessoa mais fluente no tocante à fala do idioma. E para que nós possamos citar o primeiro erro, muitos alunos eles têm muitas dúvidas, né, quando nós falamos sobre transformar frases negativas, né, utilizar as frases negativas, como utilizar o não, é no, é not, é don't, né, quando que a gente acrescenta cada um dessas formas negativas na frase. Por que que os alunos têm tanta dúvida quando a gente fala de frases negativas, Lu? Acho que é porque também tem muita diferença, né, do português para o inglês e muitas vezes a gente acaba querendo traduzir literalmente o que a gente está falando no português e acaba dando errado. E também tem algumas peculiaridades nas palavrinhas negativas do inglês. Então a gente tem, por exemplo, um exemplo que para mim é muito comum. O Fabiano falou que ele tem um outro exemplo que é mais comum para ele, que, por exemplo, quando eu falo, eu tô dando ainda para um aluno de primeiro nível, né, de nível básico, e aí eu falo, is the car black? O carro é preto? E aí ele tem que responder na negativa, não, o carro não é preto. E aí ele fala, no, the car is black. E aí ele esquece de colocar o no de novo. No português a gente também fala isso, mas de alguma maneira o A aluno gente no entende. inglês esqueceu. Então a gente fala, não, o carro não é preto. E no inglês seria a mesma coisa. No, the car isn't ou is not black. Mas aí o aluno esquece desse outro is not. E aí só fala o primeiro no, ele fala, ué, mas tem que falar o no de novo? Tem, meu querido, senão É, fica, não, o Aham. carro é preto, e aí você tá numa crise de identidade, você não sabe se o carro é aí preto, se não é. bipolaridade É. é um outro assunto, né? E aí o Fabiano falou de outro caso que é comum também pra ele nesse negócio do no. Mas isso é um pouco confuso, porque isso é literalmente a tradução, né? Tipo, Ele deveria como é só feito em copiar do português, é português, feito em Essa inglês, né, daí Fabiano? realmente não consegui entender. E no português nós não temos dois tipos de não, né? No Ah, inglês a isso gente tem o sim. não e o not, né? Então acaba tendo essa confusão. Pode Eu ser, falei o no aqui no começo porque eu vou colocar ali depois. E assim, outro erro, né, que o pessoal comete é a posição específica, igual nós falamos em português. Então, o carro não é preto. The car no is black. Isso aí vai dar um infarto em algum professor. É. Porque, tipo, the car Cada vez que no você erra, um is. professor de inglês tem. Exatamente. E assim, quando nós estamos fazendo a negativa de um verbo, o no, ele não é utilizado, né? Eu acho que isso é uma regra que vai valer para qualquer tempo verbal que você for utilizar. Se for na negativa, né, você vai tirar o no e colocar o not, né? Uhum. Então, o no ele vai vir nessa situação que a Lisa falou. Não. Do you like? Yes. No. Né? Mas aí, caso você queira falar I don't, né, com o verbo, aí você esquece o no. Né? Se você colocou o verbo ali, mantenha o not. E qual seria o correto nessa frase, né? Tipo, the car is no black. É como a Luísa disse antes, the car isn't, né, ou is not black. Então, assim, os dois tipos de no em inglês, o not de no, de não, aí até eu, né? O not é para negativa de verbos, né? Se você for passar uma negativa, você deve, né, utilizar o not ali ao invés do no. Sim, bacana. E como eu falei, é um pouco confuso esse erro, porque é basicamente uma tradução, né? Da forma que nós construímos em português,
nós construímos também em inglês. Então, e uma coisa muito importante de ressaltar também é que é muito difícil, ou quase impossível, nós temos duas negativas em uma mesma frase, né? Sim. Gramaticalmente falando, isso normalmente não acontece, certo? Não, você diz dos dois tipos de não? Um é no, um é not? Isso, Que é o que ele falou, que exato. por existirem duas palavras diferentes para querer dizer o não, talvez o cérebro do aluno dê um pam, Dá uma Nossa. tela azul, né? uma tela azul do Ah, Windows. do you have a car? No, I don't have a car, né? Nesse caso, os dois nãos foram utilizados. Os dois nãos. Quando eu falo não é não, pessoal. Os dois não, né, foram utilizados. Só que um é apenas uma negação, né, sem verbo algum, e no outro, né, eu não tenho, a gente coloca... Mas, por exemplo, na frase I don't have no money, né? Tipo, I don't have já serve na negativa. Você não precisa colocar no money também, né? Exatamente. Então, ou I have no money ou I don't have money. Você não precisa Exato. don't e no na mesma frase. Acho que o nothing, né, que é o nada, também ele entra I muito, have né? nothing. I have nothing. Você não mas- vai falar I don't have. Se você disser I don't have nothing, you have something, né? Na linha de raciocínio do inglês, se você disser eu não Isso, tenho verdade. nothing, né? Eu não tenho nada, então se você não tem o nada, você tem algo, né? I can't hear nothing. Virou um momento filosófico aqui. Não, né? Mas Você é acha, mas você tem tudo. Porque tudo que você precisa está dentro de você. Exatamente. Então, assim, ó, no inglês, vai ter um pouco dessa linha do raciocínio, né? Da maneira que vai ser interpretado. Então, quando a gente coloca o can't, né? O don't e o nothing depois, você tira esse nothing de nada e coloca o anything, que vai ser coisa alguma ou coisa Sim. nenhuma. Só pra- Já diria o Whitney Houston, né? I have nothing. Nossa. Que? É um O trecho Fabiano da, não música. eu I have entendi. nothing, nothing, Canta. né? Não. É. Então não é I don't have nothing. Isso. I have nothing. Só tem uma coisinha pra quem não tá familiarizado, pra quem tá começando o inglês agora. O don't, não é? O don't é um terceiro tipo? Não, ainda a gente tá usando o not. Ele tá Isso. contraído do not. E o do é esse verbo auxiliar, né? Do presente. Então, assim como no isn't tá contraído, o is e o not, o don't tá contraído, o do e o not. O do e o not. Boa. Boa. E aí nós temos um segundo erro muito comum, que se equivale ao erro do uso das frases da negativa, né? Que são as frases na interrogativa. Porque em português, basta que nós Troquemos a entonação. a entonação da palavra, né? Tipo, isso é azul, uma afirmação. Isso é azul? Foi. Uma pergunta. Simples, né? né? Então, se eu coloco uma interrogação no final, já é suficiente. Uhum. Mas no inglês não é dessa forma. Existe uma regra gramatical que carrega aí, que instrui aquela frase para que ela seja uma pergunta. Como que funciona esse rolê, Fabiano? Bom, vamos utilizar o verbo auxiliar, né, que a Luísa acabou de mencionar. Então, assim, cada tempo verbal ou conjugação, ele possui o seu auxiliar. Então, o verbo to be é o próprio verbo to be. Todos os outros verbos, eles vão precisar de um auxiliar, que vai ser o do, né, se for no presente, ou o does também no presente. Então, vamos lá, ó. Se vocês prestarem atenção no espanhol, né, vamos pegar outra língua aqui de exemplo. Eles têm um sinalizador que é uma pergunta, né, que é o ponto de interrogação, né, Invertido, né? Então, quando o leitor vê aquele sinal, ele já sabe que é uma pergunta. No inglês, o verbo auxiliar ele faz essa função. Então, se você está com o verbo to be no começo, tipo, are you Brazilian? Né? You are Brazilian. Então, você é brasileiro? Você é brasileiro. Então, no português, você só muda a entonação. No inglês, quando você começa com a pessoa, é uma afirmação. Quando você começa com o verbo to be, é uma pergunta. Quando a gente entra para outros verbos, né? Vamos colocar aqui um exemplo de ter o carro, né? A gente está falando de um carro, então, você tem um carro. You have a car. Se eu for fazer uma pergunta, aí eu coloco o verbo auxiliar, tá bom? E o verbo auxiliar do presente é o do. Ou does. Ou does, né? Qual a diferença aí, do e does? Então, o do você vai usar pra I, you, we e they. Exato. Eu, nós, você, ou vocês e eles, ou elas. Exato. E o does a gente usa para o he, she e it. É ele, ela, e o it, que é o ele e ela para coisas, objetos, animais, situações.
Boa. Então, quando nós vamos fazer uma pergunta, basta trocar o verbo auxiliar e o pronome, basicamente. É isso. Exatamente. Né? A regra gramatical é essa, e é muito importante a gente ressaltar isso, porque essa regra ela vai se repetir em todos os verbos. Sim. Né? Quando o aluno tem o primeiro contato com isso, normalmente é com o verbo to be. Aham. É. Né? É na introdução do verbo to be. Mas é muito importante entender essa regra gramatical, porque ela vai ser replicada no verbo do, no verbo have, no verbo can, em todos os outros verbos, né, Luísa? Isso. E eu acho importante a gente também dar um exemplinho, porque eu vejo muito aluno nível 1 ainda que fica, por exemplo, quando vê o am, que é o auxiliar, e o verbo to be do eu, do I, né? Uhum. Aí quando vê o am e depois o I, fica assim, nossa, mas como eu falo isso? E assim, não tem muito segredo, né? Então, faz uma perguntinha aí, uma crise de identidade, tipo, eu sou legal? Sou. Não A vai. pergunta, vamos lá. Am I cool? Yes, you are cool. Sim, você é legal. E se for ele é legal, Is he? Vamos a outro sinônimo, né? Is he nice? boa. E se for, vamos usar o are, né? O you, você. Ok. Are you cool? Né? Isso. Então fica o are you, ou are we, ou are they, o is he, is she, is it, e o am I. Sem crise. Isso no verbo to be, né? Nos To outros be. verbos, Uhum. o verbo também e o pronome mudam Ou automaticamente. O pronome, do. o auxiliar. Auxiliar. Ah, o pronome sujeito você quis dizer, Exato, tá. o sujeito Hum. e o verbo simplesmente invertem, né? E aí você vai usar o do para presente, did Para para passado. passado, will para futuro. E aí já entram alguns outros auxiliares aí, mas é como o Will falou, pegou a regra aqui no verbo to be, vai replicando. Isso. Nesse e em outros pontos, o inglês ele é matemática. Né? É, É uma fórmula. O que acontece aqui vai se vai ser, replicar em outros. Então, se você entender essa Graças a primeira Deus. forma, aí, se você é bom de exatas, isso facilita. Né? Um terceiro erro muito comum são pessoas que confundem o verbo infinitivo e o verbo no gerúndio, né? Infinitivo e gerúndio. Como que a gente diferencia uma coisa da outra? Primeiro, o que é uma coisa e o que é outra, e como que a gente diferencia isso, Lu? Então, o verbo no infinitivo, pra gente, são os que têm terminação em ar, e ir. Então, vai ser o cantar, correr, sorrir. E pra gente, sempre que termina assim, a gente chama de infinitivo porque ele não tá conjugado. Eu não tô falando de pessoa nenhuma, né? E aí, no inglês, eu coloco o to na frente. Então, quando a gente vê to run, tá escrito correr. To smile, tá escrito sorrir. To To jogar, play, To jogar. eat. É isso. comer. Então, essa é a forma infinitiva no inglês. E o gerúndio, a gente vai usar o ando, endo, indo no português, que é quando uma ação está contínua, ainda está acontecendo. Então, por exemplo, nós estamos gravando, nós estamos falando, sorrindo, Andando, andando, caminhando. correndo. Quando uma ação ela teve início, está acontecendo e ainda não Não terminou. terminou, né? E aí, esse gerúndio no inglês vai ser o ing, que é ING. ing. Ing é ótimo. É né? que eu sempre falo Yin ing, yang, né? mas É. o correto é dizer ing. E que é essa terminação no final, no caso, terminação. Dos verbos. Então, por exemplo, running. Eu não falo G, muito importante isso. Eu não vou falar running. Running, Running, eating, working. Então, se eu colocar isso, quer dizer que eu estou falando de na maioria das vezes, né? O ing tem várias funções aí, o ing tem várias funções. O gerúndo e o present continuous, na verdade, são explicações um pouco complexas, né? Cada uma da outra e tal. Mas o importante é entender que existe essa diferença. E normalmente, quando você vê o ing no final, é porque aquela frase está em uma ação que está contínua, né? Algo que ainda Sim. está acontecendo. Isso acho que é uma regra quando a gente tem o verbo to be. Né? Então, se está acontecendo, eu vou ter o verbo to be, seja no present perfect continuous ou no present continuous, né? Que são alguns tempos. Porque aí no gerúndio nós vamos ter sentimentos que podem substituir o present continuous, por exemplo. Tipo, I love cooking. Okay. O love, que significa amar, substitui o am, né? I am cooking, eu estou cozinhando. I love cooking. Que, na verdade,
Na verdade, Aí já entra o aquele ing, o quebra-cabeça. ing, ele também vai transformar o verbo num substantivo. Sim. Uhum. Então, o ing faz muita... O ing, eu sempre vou falar o ing. Ele faz muitas coisas num verbo, não só um gerúndio, né? Sim. E só que, por exemplo, uma coisa que a gente estava comentando é que os alunos falam assim, eu vou estudar. E aí eles colocam I go Study. to study. Sim. Porque o to study seria o estudar, que a gente falou do infinitivo. Mas não dá para traduzir literalmente essa daqui. Porque eu vou estudar, primeiro que a gente está falando de um futuro, né? Você vai começar ainda. Então, se você vai começar, você vai ter que falar o going to. E aí você vai usar o I am going to study. E aí o study fica normalzinho. O study continua no infinitivo, no Hum. present, né? E o going to é o Que que vai muda. apontar aquela ação Uhum. que está acontecendo, Futuro. né? Mas se Isso. você dizer também I am studying, eu estou estudando, né? Também é algo programado. Uhum. Mas assim, o importante, eu acho que pra gente não se aprofundar muito nisso e não confundir quem tá ouvindo, é entender que tem a diferença entre o infinitivo E o gerúndio. e o gerúndio, né? Quando você tem a palavra com ing no final, significa que aquilo ainda está acontecendo, Uhum. em geral. Quando você chegar em nível intermediário, você vai conseguir distinguir o que está acontecendo, o que é gerúndio, o que é present continuous, né? O que o verbo é transformado, enfim, isso é um assunto um pouco mais delicado e um pouco mais avançado. E se você já estiver nesse nível, você já sabe como distinguir isso, né? Sim. Através dos teachers você pode tirar essas dúvidas. Mas é só entender que, de fato, existe o infinitivo e existe o gerúndio. E isso já é suficiente para que você consiga distinguir uma coisa da outra. Sim. Ok. O quarto ponto, né, o quarto erro que nós estamos aqui é um erro de pronúncia. Né? Quando nós transformamos o verbo no passado, nós passamos o verbo para o passado, muitos desses verbos, os chamados verbos regulares, eles são acrescentados o ed no final. Né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, o verbo Pass. passed, Uhum. né? O ed no final. E esse ed não é lido como ed, de fato. Mas nós, lendo automaticamente, acabamos lendo, né, com o nosso português, acabamos lendo ed, né, tipo passed, Uhum. né? E isso E é o D um ainda vem com esse dia aí esse que a dia aí. gente tem. Eu tenho uma dica de ouro pra isso, que eu aprendi. E eu aprendi depois de depois de avançada, Foi velho. depois de avançada no inglês. Mas que acontece? A gente tem os sons vocalizados e os não vocalizados. A gente ainda vai fazer um vídeo disso mais completo. Mas a gente tem os sons que dão aquela vibradinha na garganta e os sons que não dão aquela vibradinha na garganta. Os que dão, por exemplo, d, ou b, b, eles dão essa vibradinha. E aí, quando você for falar esse som, vai terminar em d. Então, por exemplo, vamos pensar em uma aqui, né? Tá. É É um verbo no um passado? verbo Played. played. Não, mas played não dá. Played não Believe dá. it. Played não dá, peraí, vamos pegar aqui. Me ajuda. Tem que ser um verbo com som nasal, né? É, Com som de garganta, no com caso. som de Stop. garganta. Nasal não. Stop no passado iria? Stop tem tem um som não vocalizado por causa do P. Ó, o p. Ok. Vibrou sua garganta quando você falou p. Não. Então é um som não vocalizado. Quando é não vocalizado, você vai falar o T, que também não é vocalizado. Ok. Porque Então tem que ser um esse verbo ED que vai termine ter. com B. Então, ó, step. resumindo aqui, o ED vai ter 3 sons. Ok. O som de D, Ok. então vai ficar o que a gente não está conseguindo pensar. O som de T e o som de ED. Aham. Ele vai ter o som de ED quando ele terminar com D ou com T. Por exemplo, watch. O último som que a gente fala no watch é esse certo? Sim. Aí você vai ter que falar watched. E aí esse E aparece. Aí o ed tem Exato. ganha ênfase, né? Exato. Agora, se ele não aparecer, se ele não terminar em T ou em D, e aí ele terminar em qualquer outra letra, você percebe, é vocalizada, dá uma vibrada na garganta ou é mais soprada? Se for mais soprada, vai terminar em T, que também não é soprado, que Tipo- também não é vocalizado. Tipo played. É, Played. Vai o som do ed aí, ó. Played. played. Vai ficar o D. D. Mas o Y, É ele é vocalizado. Play. É diferente do believe.
believed. É, Entendeu? faz sentido. É. É Eu diferente. vou pegar exemplos, mas é uma regra boa pra gente lembrar que são 3 tipos de sons do ED. Uhum. E Eu acho E, que. e dificilmente vai ser ED, né? Aham. Na maioria dos quase nunca vai ser ED. Dificilmente é ED o som. Eu acho que vale assim marcar, né, que primeiro a pronúncia que nós temos no português, ela não é a ideal para essas palavras, né? Então Uhum. aí Sim. depois a gente consegue ter visualização desses pontos, Isso né? é Como vai o ser. mesmo caso que a gente tá falando sobre o ING. Aham. Né, Uhum. que a Luísa tava brincando, porque eu pronuncio ing, né, na hora de Aham. explicar, mas muitos alunos pronunciam de fato, né, Aham. going, Going. É. doing, Uhum. né, e não é doing, going, a mesma coisa com o ED, não leva o som de Ó. ED. Peguei um exemplo bom aqui. Então, por exemplo, o que tem o final ED, né? Vai ser, por exemplo, se eu pegar o verbo. Peraí, falha. Wait, esperar. Sim. Wait. Ele termina em quê? Em T. Em T. Aí eu vou ter que falar o ED. Waited. Ou want. Wanted. Ou need. Needed. Aí o ED ganha ênfase porque o T já tá sendo pronunciado. Exato. Agora, por exemplo, o work. Ok. É um som que treme a garganta, o Não. último? Não. Não, então vai ficar worked. Com o T. Ou então o like. Eu não falei like I, eu falei like. Ele termina em k. Então, liked. Like it. Agora, por exemplo, o play, o show, o close. Esses todos que dão z, ó, close. Você sente a garganta vibrando. Ou então o love, o v, você também sente a garganta vibrando. Então, esses vão ter o D. Loved, closed, showed, played. Então, essa é uma diquinha de ouro aí. Sim, boa. Boa. Então, É. quando termina com T, o ED é realmente mais acentuado. É. Mas a maioria das palavras não terminam com T, né? Exato. Então, normalmente leva-se o som de T no final. Ou D. Work. Ou D, mas um D bem, Bem suave. bem suave, não de, né? É. De. O ideal, né, acho que nessa pronúncia é esquecer o E, né? Tipo, você vai ter o Verdade. E, Em vai todas as ter o D, situações, esqueça o vai D. ter que esquecer O E. o E. É, Esqueça o E. não todas as situações. É porque se Quase você pensa todas, na porque o pronúncia da watch letra, não. É que assim, Watched. tudo D, bem, mas se você... o D em si, ele tem Ele tem um som E de E. Se você esquecer o E em todos, você vai acertar. Se você não esquecer o E em todos, você pode errar. Faz sentido. Entendeu? Exato. Então, assim, esqueça o E, porque o próprio D já tem um som de E. Atrás. É claro, conforme você vai evoluindo no idioma, você vai entendendo a diferença, onde colocar, assim como nós já entendemos isso no estágio que estamos. Sim. Mas se de início você excluir o som do E, É. a assertividade é maior. Boa. Né? E aproveitando o assunto, inclusive, nós temos muitas pessoas que confundem as silent letters, né? Que são letras silenciosas, basicamente. Exato. É um fenômeno que acontece tanto no português como no inglês, de letras que estão dentro de palavras e que não são pronunciadas. No português, isso acontece muito menos do que em comparação ao inglês. O inglês isso acontece muito, e palavras assim que nós utilizamos com muita frequência. No português, o P é mudo, mas na verdade você fala É ele. tipo pneu. Pneu. P mudo, mas o P P tá ali, mudo. então Não, falando. eu falei, eu não falei neu. Mudo É. quando- Eu não falei então. Acho que a gente chama de mudo quando não tem uma vogal, né? Alguma coisa assim, mas tipo. É, eu o acho P, que é- ele é é. bem pronunciado, né? É. Tipo. Não, mas não. Psicólogo, né? Tipo, Tipo, Psicólogo. psicólogo. Não é psicólogo. em inglês seria. Em inglês é, na verdade. Exatamente. Psicólogo. Sai, Exatamente. Então, em inglês isso é muito mais comum, né? Então, nós temos palavras como a palavra know, Aham. por exemplo, Kino. que se escreve Não. Kino, Com o K vem na frente, Aham. mas não se pronuncia o K. É. Eu, no joguinho, eu tinha um jogo do Sonic no Play 2 e tinha aquele vermelho, né? Eu gostava de usar o Knuckles, né? Que esse é o nome dele. Knuckles. E eu chamava de Kinocles. Knuckles, o famoso Era o Knuckles. O famoso o vulgo Kinocles. Kinocles. Então, tipo, eu Knuckles. sempre jogava usando Maravilhoso. Kinocles. Você quer ver, quer testar o nível do aluno, é só pedir pra ele ler I don't know. I don't know. I know. don't know. A gente faz o Eu nosso amo. nivelamento, tá? Caso você... Nada contra quem lê I don't Aham. know, mas né, Mas, é assim que nós estamos os níveis dos alunos. mas a gente pode te ajudar se você ler assim. Exatamente. KN, É, K mudo. O K É. sempre muda. Acho que todas as palavras que começam com K não se Vamos pronuncia lá. o K, né? Cavaleiro, Knight. night, yeah.
E sempre junto com. The Night, A maioria das vezes tá Cavaleiro da no Noite. knife. Faca, knife. Knife. O KN, né? Ele tá sempre KN. junto. O No, o New, É. o passado do No, né? Passado do No Também E o Ni. escreve que New. Ni, Joelho. de joelho, exatamente. E aí a gente tem outras letras também. Tem Aham. algumas letras que a gente fez até um Reels Temos um Reel sobre no Side Layer. Instagram sobre isso. Com Qual que era? MB, né? A letra B. A letra B, essa. Letra B também. Doubt, né? Que nós temos o B ali, mas aí ele já não tem uma regra igual o K. Né? É. O K é KN, já o Doubt. Não, e o sutil. O sutil pra Subtle. mim foi um que me pegou. Subtle. Que se escreve Subtly. subtly. E aí você não fala o B e fica subtle. Aí eu Subtle. lembro que a pessoa escreveu e eu falei, o que é subtly? Tipo, eu já tinha ouvido Na o legenda? subtle. Eu falei, Na ué, legenda. Subtly. eu já tinha ouvido subtle, mas eu nunca parei pra escrever. Eu acho que eu teria escrito assim, sutile, alguma coisa assim. Eu teria Não, inventado uma acho que é escrita. subtile, né? É, não sei. E esse é um rolê que, assim, não tem muito que uma regra. Exato. Né? Não. Conforme você vai desenvolvendo o idioma, você vai conhecendo essas palavras que têm essas silent letters dentro delas, Uhum. né? E aí, consequentemente, você vai desenvolvendo com isso. Então, assim, Sim. é muito comum aí, pessoas de nível intermediário avançado não terem conhecimento sobre uma palavra em específica e fazerem a pronúncia dela errada. Porque não Sim. sabem que aquela letra é uma silent letter. Aham. Isso acontece, é raro, mas acontece com frequência. Agora, uma que é bem de nível básico e a gente tem que estar sempre corrigindo os alunos. Até aluno de outros níveis cometem, né? Níveis Níveis. cometem, mas não deveriam. É o I no final de tudo. É assim que eu reconhecia brasileiros. quando No eu estava exterior é fora. isso? Era É isso. Você vê o cara Se ele com falava don't, WhatsApp, Facebook, é isso. eu sabia, você é brasileiro. É isso mesmo. Então assim. Quando você vê esse muito acentuado, É. Facebook. Ninguém tá pedindo pra você sair falando aqui Facebook, Facebook. Mac, Não né? é isso, né? WhatsApp, quando você Mac tá é aqui no bom. Brasil. Mas quando você for falar em inglês, não Burger King. não fale esse McDonald's, I em tudo o Mac. que tem. O, Mac. o McDonald's mudou o nome. Eles botaram Mac. Exatamente, ficou Mac porque o brasileiro fala Mac. Fala Mac. E tá tudo bem o brasileiro falar Mac, conversando entre brasileiros. Aham. Mas eu detesto, inclusive, a pessoa. Ai, vamos no Eu McDonald's. só consigo falar Mac. Vamos no Burger King. Né? Não, a gente tá no Brasil, não seja essa pessoa. Exato. Mas assim, é importante Eu aqui. você. Não pode? Ué. Então não é pra falar? Mas Não assim, seja se essa você- pessoa. Mas se você Melhore. tá no exterior, você tem que se acostumar. Sim, E não sim. só disso, né? A gente não tá nem falando só de marcas e nomes assim. Qualquer palavra. As existem palavras, muitas o don't, por exemplo, é don't. muito. A pessoa vai, I don't go. Esse não, é don't, sabe? Você Don't. quase não T. pronuncia esse T. O T não é pronunciado, quem dirá um TI. Aham. Então, Esse T, ele é um toquinho no céu da boca, né? e é, tipo, é um T cortado pela metade, tipo, É. don't, né? O É. T você só. Né? Então Eu vamos já vi tirar. pessoas falando don't, tipo. Vamos nem tem tirar fio. Virar esse gíria, I. o pessoal tira o T total, né? Mas Exato, não na vamos gíria é entrar nesse total. ponto, que a gíria é bem mais informal. Uma dica boa é que você vai falar esse I quando na verdade tiver um Y no final. Tipo, se a palavra for Play. tiny. Aí você Sim. tem. Aí a pessoa já fica. Tiny? Não, esse aí fala o I. Isso. No Quando nome tem de que falar o Jesus, I. esse aí fala. É. A pessoa vê a palavra como É. Y e coloca um Ah, A no lugar. Tiny Y, tiny. Tá, Quê? Nossa, Nossa. Tiny Y. Galera. Então, quando você vir o Y, que geralmente, não sempre, mas geralmente ele tá diminuindo uma palavra. Aham, Então, no diminutivo, né? E aí você faz esse I. aham. Fora City, isso, né, de cidade seria uma opção também, tipo, de colocar o I City, ali play. atrás. Uhum. Sim, City, play. faz Yes. sentido. É Ito. É isso. E aí, um outro erro, o quinto erro que é muito comum, né? Nós vamos citar 6 aqui no total. Aham. O quinto que é muito comum são as pessoas confundirem os verbos modais. E aí, Você é intermediário aí. agora a gente Nem precisa, julgo. agora a gente precisa do palestrinho aqui com a gente. É. Fabiano, o que são os verbos modais e por que tantos alunos se confundem com eles? Bom, os verbos modais, né, eles basicamente mudam o tempo e também podem alterar a intenção do verbo, né? Então, assim, nós temos alguns aqui que eles vão ser explicitamente para transformar para o futuro, e tem outros que podem ser trocados de posição
E nós vamos ter tipo um termômetro aí do que você quer dizer e qual que é a intensidade do que você está falando, né? Então vamos lá. Se eu estou dando um comando, né? Eu posso utilizar 2 aqui, 3, que vão mudar o grau de necessidade, vamos dizer assim, que seria o should, o must e o have to, né? Então, por exemplo, eu e a Luísa, a gente trabalha juntos, somos colegas de trabalho, somos amigos, e eu quero dar um conselho para ela, né? Tipo, Luísa, vamos lá, vamos supor que ela um dia vem de pijama, né? Então, Vem eu o vou dizer, quê? de pijama. Vem do pijama? Vem de pijama. Ah, Venha de venho pijama. de vir. pijama. Isso. Que assim, acontece. Ei, não acontece, Então, ouvintes, não não acontece. acontece. Então, eu vou dizer, Luísa, você não deveria vir, né? De pijama, um exemplo. Ou ela diria, Fabiano, você não deveria gravar de boné, né? Então, esse não dever aí, a gente vai usar o should not. Porque, Né? na verdade, mais não é uma amigável. obrigação, né? É. É só pô, E é bem melhor se... flexível, né? É uma Sim. situação bem mais tranquilo no vestuário, Sim. porém, you shouldn't, né? Então, o should, ele vai ter esse sentido aqui mais, legalzinho, tapinha no ombro, amigável. O must, né? Ele já é mais visto como um obligation, né? Uhum. Então, you must wear clothes that match the colors, né? Você deve utilizar roupas que combinam com as cores, né? Com as cores da escola, no nosso caso aqui. Então, o must, ele já vira uma obrigação, né? É claro que ele entra naquela regra, assim, de algo que você estabeleceu, né? Tipo, poxa, eu trabalho na Next Level, as cores são essas, eu vou utilizar tais cores, né? Tipo, pelo menos nas gravações, não que eu tenho que sair sempre de, né? Tem que usar bordô todo dia. Todo dia. Mas assim, essa é mais ou menos a regra. Já o have to, ele traz uma obrigação ainda maior, porque ele vai fora da sua esfera, né? Tipo, ele já vai assim, cara, have to, você tem que, você não vai ter muita Regra a opção. seguir. É uma regra a seguir, exatamente. Então, Uhum. tipo, nós podemos utilizar para leis, né? Você pode utilizar talvez para uma norma dentro da sua casa que você impôs ou que seus pais impuseram, né? Outras pessoas have to. Claro, a pessoa tem a opção de não seguir, de desrespeitar? Uhum. Tem. Né? Não é... Mas terão consequências. Exatamente. Existem, né? Há consequências disso Sim. aí. Mas assim, existem verbos modais em nível básico e Aham. verbos modais em nível intermediário avançado, né? Sim. Então, uma pessoa que está aprendendo inglês agora, ela não vai ter contato com must, com have to, Ok. né, com should, né? Aham. Ela vai ter contato com Can um can, um do, né? Uhum. Verbos que são mais comuns, utilizados no dia a dia. Sim, sim. E aí, conforme vai passando o tempo, ela vai refinando o vocabulário dela, até tá usando um should, né, um must. É natural isso, né? Sim. E aí, o que eu acho bacana a gente citar aqui é que esses verbos, eles entram naquela regra que nós citamos lá atrás sobre as perguntas, Sim. né? Quando nós vamos fazer uma pergunta, são os verbos que vêm na frente da pessoa, né, do Sim. pronome. Então, I Fazer should um- go I should go to the school today. Eu Aham. preciso ir para a escola hoje, né? Should I go to the school? Sim. Eu preciso ir? Eu devo ir para a escola hoje? Acho que dá pra fazer alguns exemplos. Vou falar no Simple Present, né? E você coloca o should no interrogativo. Eu vou fazer a pergunta no interrogativo do presente e para você ver que para vocês, né, ouvirem aí que só trocando o verbo modal pelo auxiliar, ele já fica, né, no mesmo tempo. Então vamos lá, ó. Does she drive well? Eu não entendi o que eu tinha que fazer. Eu me perdi Vamos lá. todo. Eu posso fazer. Eu me perdi todo. que Eu que fiquei eu aqui, ó. Você vai trocar o do ou does por um verbo modal. Por outro Ah! verbo, tipo should. Não, mas não vai ser o should aí. Não, um Ah, exemplo, tipo... Mas você pode colocar o should. Ah, poderia pode ser colocar o qualquer can. coisa? Ah, tá. Alô, Luísa Eu re- Terra. Eu realmente não tinha entendido a dinâmica. Vamos lá. Mais um, então. Vou pegar Vai. pra usar. Tô pronta. Do I make a diet? Should I make a diet? Ok. Se eu quiser falar no futuro, né? Will I Hum. make a diet? Tá falando, eu devo fazer uma dieta? Isso, então. Eu deveria, né, no caso. E se eu colocar o will, eu farei uma dieta? Tipo, Isso. eu? E do Eu I, mesmo Tá já. me tirando? e o do I é, Do eu, I, eu faço uma Eu dieta? faço uma dieta. Então, assim, então, o do ele sempre vai apontar para uma ação a ser Aham. feita, né? O should há uma obrigação. O must há uma Não, o should é um conselho. O should é um conselho, perdão. E o must é uma obrigação,
né? O verbo to be sempre apontando para sentimentos, Sim. né? Então, cada verbo, o can para uma possibilidade ou uma habilidade. Uhum. Então, cada verbo ele tem um significado e um contexto para ser Exato. aplicado, Sim. certo? E sim, e assim, parece um bicho de sete cabeças. A gente tá jogando aqui A nesse gente tá falando podcast vários. muita coisa, mas assim, a gente tá falando de muita coisa pra níveis diferentes. Então não é que a Exato. gente vai sair tacando na tua cabeça, você é nível 1 e a gente vai estar aqui, ó. Então agora aprendi isso, isso, mudar isso e é isso. Boa noite. Aula de hoje. Não, Tanto que, sim, no nosso cronograma de aulas, nos 6 primeiros meses do aluno na Aham. escola, ele só tem contato com o verbo to be de todos esses verbos que a É. gente citou. é. E aí, dentro do segundo semestre, ele vai ter contato com outros, tipo com do e com can. Aham. O should mesmo, acho que é só no terceiro Terceiro. semestre. Acho ele- que Terceiro. começa a aparecer no segundo, no final do segundo, mas ele vai aprender de De fato fato, já no terceiro, né? Então, assim, você entende as regras, entende a base, constrói uma base consolidada, e aí sim você começa a construir essas Aham. coisas. Por que a gente tá falando muito sobre isso? Porque, como a... Saúde. Saúde. Desculpa. Matheus. Porque, Health. como a gente falou no início, essa parte do inglês, ele é totalmente matemática, Uhum. né? Sim. Quando o aluno ele aprende essa fórmula a ser seguida, o que fica pendente para que ele possa desenvolver o restante é vocabulário. Sim. E aí, vocabulário é algo que ele pode adquirir com leitura, assistindo série, ouvindo música, estudando com outras formas. Essa parte é a parte chata do rolê, Uhum. né? É a parte que, assim, a gente não consegue transformar isso em algo muito legal. É claro que a didática Menos do que professor você facilita, realmente tal, goste né? de estudar gramática, aí o que faz a sentido. gente te admira demais. Inclusive, Inclusive, manda um DM aí. Porque assim, então essa parte é a parte chata do rolê. Então, É. se você consegue construir uma base com esse conteúdo, com essa parte gramatical, o restante é vocabulário. E aí, o vocabulário você adquire de várias formas diferentes, sabe? De conversação, ouvindo música, ouvindo podcasts. Tem várias formas de você poder adquirir vocabulário, né? Então, é entender essa parte na sala de aula de fato e desenvolver o restante em outros momentos, né? é isso. Bom, e um último erro muito comum que nós vamos citar aqui, nós poderíamos ficar aqui até amanhã, de tantos erros incomuns que nós vemos nos alunos, né? Nós já cometemos eles também. Nós também erramos bastante, Aham. né? Mas um último que nós vamos citar aqui é a questão dos pronomes. Porque nós temos pronome objeto, pronome pessoal, pronome possessivo, Isso. Possessivo adjetivo. possessivo adjetivo, enfim, o que é cada um deles e quando utilizar cada pronome. Então a gente tem o pronome pessoal, que são os sujeitos, Exato. que é o nosso eu, tu, ele, nós, vós, eles. No inglês é o I, you, we, He, she, it. he, she, it e they. Uhum. E a gente tem o pronome objeto, que é o. Acho que pra gente, no português, a gente só tem o mim, né? Me. Aham. Ou, é mim. Eu acho que no português, quando chegamos nos outros, em português, o objeto ele vai ser apenas o que está recebendo, mas ele não muda, né? É. Já no inglês, ele recebe e ele também muda. A gente fala tanto o me quanto o mim. Uhum. Então, por exemplo, você Diga-me. diga-me. Ou Aham. então, ela fez para mim. Isso. Então, isso muda. De outra maneira, com os outros vai ficar. Ela fez para ele e não Aham. mudou nada. Ela fez para nós. A gente ainda tá usando Uhum. os Fez mesmos. para eles. É. Nós fizemos para eles, É. né? Só a primeira pessoa que altera. As Aham. outras pessoas continuam a mesma coisa no No português. português. E aí, no inglês, acaba que, assim, confunde um pouco por a gente ter que se adaptar. Temos uma palavrinha para cada. Aham, Exato. sim. A aplicação é a mesma, né? O pronome pessoal, quem age, pronome objeto, quem recebe. a ação. Então a gente parte do princípio que para entender esse rolê você precisa ter um pouco de nível de português, né? Assim, você inclusive. precisa entender um pouco do português, o que é um pronome, Aham, o que é o pronome objeto, o que é o pronome pessoal. Você precisa saber o que é isso. Uhum. sim. E aí, consequentemente, você consegue desenrolar em inglês. Então é muito comum nós termos que explicar primeiro o que é o pronome em português para depois conseguir Sim. trazer o que é em inglês, né, galera? Uhum. Sim, isso é. As aulas de português continuam em dia aqui na Next Level. É normal, acho que a gente acaba esquecendo. Como professores, a gente tem trabalhado nisso em inglês, então a Aham. gente acaba tendo que sempre Pesquisar. explicar um pouco do português. A gente tem que entender o português para explicar o Sim. inglês. Então isso tá mais Estudamos fresco. português com Com frequência frequência, até. inclusive. Mas isso tá mais fresco na nossa memória. Se a gente não tivesse estudando, provavelmente a gente já teria esquecido tudo, né? Então, a gente acaba tendo que refrescar a memória dos alunos e tá tudo bem. Tem essas
diferençazinhas que a gente tem que pegar, né, no pé. E aí eu acho legal você falar os pronomes objetos quais são. Ok, então você fala o Possessivo. pessoal e eu Não, falo o não, eu falei objeto. o pessoal já. I, Ok, mas é you. só pela É, o ordem. pronome pessoal, Ah, I, sim. Aham. you, Então he, vai. she, Não, é it, we. porque como cada um tem o par, pra não ficar Ah, então solto vamos, sem par, vai. Faz beleza? sentido, faz sentido. I, Me, you, you, não tem mudança aqui. You. he, Him, she, her, it. it. Ah, Ok. só assim, ressaltando, não teve Teve mudança. mudança também, we. É, we, Us, they. them. Uhum. E o you do plural também não tem mudança, mantém É. esse you, tá bom? Inclusive, Then não com M no existe. final, né? Isso, com M. É. Com M, Then. não com N. Isso mesmo. Aí é then, é outra coisa. E aí nós temos os possessivos, que Uhum. também tem uma particularidade aí no inglês, uma Uhum. vez que a gente só tem um tipo para cada pessoa. Então, por exemplo, se eu for falar que algo pertence a mim, eu vou falar é meu. Aham. Se eu for falar do você, é seu. Seu. Ou de vocês, a gente também usa esse, né? Sim. É deles, é delas, é dele, é dela. Cada um. E é isso, é sempre esses, são só esses. E aí a gente tem duas classes, né, nesses possessivos, que vai ser o adjetivo possessivo e o pronome possessivo. Pronome possessivo. Então, o adjetivo possessivo de eu, my. O pronome possessivo de eu, Mine. mine, tá bom? Então, assim, a diferença neles. O adjetivo vai vir antes de um substantivo. Então, my mug. The Studios. Um exemplo, my cell phone. Oh, my cell phone is old. Meu celular é velho, tá bom? Então, eu tô É. falando do meu celular. O seu, né? Aí ele já vai ser um pronome, né? Que é, no caso, o seu. Eu vou dizer yours is new. Então, my cell phone is old. But yours is new. Então, assim, a ideia do adjetivo possessivo é sempre estar antes de um objeto, antes de Do uma que está sendo pessoa. possuído. Uou. Da coisa que você está dizendo ali que tem um dono, de fato, É, né? Do que está sendo sim. possuído, do que tem esse ownership. Uhum. E já o pronome, ele indica posse também, porém ele não necessariamente precisa do pronome. Né? Do Sim. pronome não, ele não necessariamente precisa do objeto ali. Né? É, do objeto, ou Vai pessoa, repetir. enfim. É, E tipo, ele. this is mine, né? É. Não interessa Mesma qual é o coisa. objeto. E o que acontece é, nesse segundo, que é o possessivo somente, que é o mine, yours, ours, então é esse que tem o S geralmente no final, ele também vai servir para fazer o que a gente faz na nossa fala normal, que é cortar algumas palavras. Então eu não falo assim, meu celular é preto, o celular do Will é branco. Eu vou falar, Aham. o meu celular é preto, o do Will é branco. O que do Will? Dele, né? O celular, tá implícito Tá por no quê? contexto, né? Porque eu já falei sobre o objeto. Sim. Então, se eu for falar de alguma coisa que já foi dita e não for conhecido. mencionar novamente o objeto, eu vou usar o dessa coluninha aí de possessivo. Então, vai ficar my cell phone is black, Is. his is White. white. Eu acho que vale um podcast só para pronomes. Vale. Vale, porque só pronome possessivo a gente tem muita coisa para falar sobre, explicar e poder Aí entra destrinchar processo melhor, em né? inglês. Né, É então, isso. assim, eu acho que vale um podcast só para pronomes, mas vale também ficar o adendo aqui de que muitas pessoas confundem e erram. Então, estude os pronomes, entenda quais são as aplicações desses pronomes em português, né? E, consequentemente, desenvolva isso em inglês. É muito importante Yes. saber essa base em português, para aí sim você conseguir desenvolver em inglês. Uhum. Achar que você vai conseguir só desenvolver em inglês, não vai dar muito bom, não. Né? Acaba sendo um conflito. Enfim, a gente trouxe aqui, né, seis erros que os alunos costumam cometer ou algumas coisas que os alunos costumam confundir. E eu espero que tenha sido produtivo para quem assistiu, para quem ouviu, que tenha dado certo aí, você tenha conseguido entender melhor sobre esses assuntos. E caso não tenha entendido, pode mandar uma mensagem para nós no nosso Instagram, no nosso WhatsApp. Vai ser um prazer poder atender vocês e poder, de repente, dar uma aula experimental gratuita sobre esse assunto, para que você, aluno ou ouvinte, possa entender melhor. Nós vamos ficando por aqui, né? Eu quero agradecer o Fabiana, a Luísa, obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Na semana que vem,
Estaremos aqui de novo. Todas as quintas-feiras vamos estar fazendo live no YouTube com conteúdos diferentes, seja conteúdos técnicos como esse, também como os conteúdos não técnicos, né? Então, todas as quintas nós vamos estar falando sobre esses assuntos aqui. Então, fiquem atentos no YouTube. E esse conteúdo vai ficar salvo no YouTube e também no Spotify e nas outras plataformas de streaming de áudio, ok? Nos siga nas redes sociais. Não esqueça de nos seguir, @nextlevelpe no Instagram, no Facebook, né? E não esqueça também de deixar um comentário, deixar o seu like aqui nesse vídeo, nessa live, e deixar um comentário se foi um conteúdo produtivo para você, ok? Nós vamos ficando por aqui, nós nos vemos na semana que vem. See you in your